Olá, eu sou Roberta Russo e esse é o Item Mais da CNN. O Banco Central tem estado muito vigilante ao tema da inflação. Nós tivemos vários choques ao longo do período da pandemia. Tem um choque de commodities muito grande, ou seja, de matérias-primas acontecendo muito grande no mundo. A parte de alimentos subindo em grande parte do mundo. A gente vê aumentos de preços muito expressivos em soja, milho, toda essa parte de proteína que vem junto. O que a gente tem visto no passado recente é uma estabilização desses preços. Lembrando que quando esses preços sobem, quando os preços de commodities sobem, em geral, as moedas de países emergentes se apreciam e moedas de países emergentes que são produtores de commodities se apreciam ainda mais. Essa alta de preços internacional, ela é contrabalanceada por uma apreciação da moeda que faz com que o preço dos commodities internacionais em moeda local fique mais balanceado. Dessa vez aconteceu o contrário, não só as moedas de mercado emergente, de uma forma geral, elas não apreciaram, como no caso do Brasil até houve uma depreciação. Então o que a gente vê nesse passado recente é uma estabilização, nesse preço de commodities e um comportamento melhor da moeda. A inflação também teve um ângulo interno de uma injeção muito grande de dinheiro no consumo, que fez com que as cadeias mais ligadas a esse consumo subissem de preço. Além disso, teve uma ruptura momentânea em algumas cadeias de suprimento e afetou a indústria. E a gente tem um tema energético também que afetou de uma forma geral. Então, de fato, a inflação tem subido. Tem um elemento de persistência que nós estamos analisando com bastante atenção. Nesse sentido, o Banco Central se antecipou, iniciou um processo de ajuste de juros até ajustando mais do que o mercado antecipava. E o que nós temos dito é que a nossa meta é a inflação. Estamos vigilantes à inflação, aos componentes de inflação, ao elemento de dispersão e que nós vamos fazer o que for preciso para garantir que o Banco Central atinja a sua meta de inflação. Inflação é uma daquelas palavras que a gente ouve, sabe que ela tem um impacto direto no nosso bolso, mas nem sempre consegue entender por que o índice sobe ou desce tanto. A gente não precisa voltar muito no tempo para entender os prejuízos que a inflação causa ao país. Por mais de 2 décadas, até o começo dos anos 90, o Brasil viveu um longo período de inflação elevada, durante a qual os preços mudavam quase que diariamente nas prateleiras. Muitos fatores entram na conta na hora de medir a inflação. A força da moeda no mercado internacional, a estabilidade política e até mesmo a fase atual de seca e crise hídrica que falamos por aqui recentemente são elementos que têm impacto na inflação. Nesse primeiro bloco, eu vou conversar com a Raquel Landim, analista de economia da CNN Brasil, para nos ajudar a entender por que a inflação voltou a ser motivo de preocupação para o país, o que a gente pode esperar da trajetória dos preços nos próximos meses e também saber como é que isso tudo pode afetar a nossa vida e o nosso bolso. Oi, Raquel, bem-vinda. Muito bom falar com você por aqui também. Oi, Roberta. Um prazer estar com você aqui no podcast. Obrigada pelo convite. Raquel Landim, o consumidor hoje tem sentido no bolso o aumento dos preços, né? A gente sente no supermercado, nas compras em geral e tem se queixado desse problema. Por que nem sempre a taxa de inflação reflete essa percepção do cidadão comum? E por que o cenário atual é preocupante não só para o orçamento das famílias, mas também para a economia brasileira de uma forma mais geral? Roberta, o conceito de inflação é muito simples. A inflação é o aumento do preço dos bens e dos serviços. Ela tanto pode ser uma inflação de demanda, as pessoas estão demandando mais determinado bem ou determinado serviço e aí todo mundo procurando aquele mesmo bem eleva os preços, quando ela pode ser um choque de oferta. O fechamento de uma fábrica, uma geada que reduz a produção de determinado alimento, se você reduz abruptamente a oferta de um produto, isso também gera um aumento de preço. Hoje, principalmente a população mais pobre tem sentido os efeitos mais fortes da inflação, mais do que a gente costuma ver nos índices oficiais. Por isso, até alguns institutos, como o IPEA, eles calculam a inflação dos mais pobres e a inflação dos mais ricos. Isso acontece porque o peso de determinados produtos ele varia conforme os hábitos de consumo da população. E o que a gente está vivendo hoje é que os alimentos, a energia, que estão subindo muito, sendo aí os grandes vilões da inflação, eles têm um impacto mais forte
para as famílias mais pobres. Eles consomem uma fatia maior da renda dessas pessoas. Então, a percepção que elas têm de inflação, porque essa é a inflação delas, né? Cada um poderia ter, se isso fosse calculado, o seu índice oficial de inflação, ela é maior do que os índices apresentam. Então, nessa onda inflacionária que nós estamos assistindo agora no Brasil, os mais pobres estão sofrendo mais. Raquel, o IPCA é considerado o índice oficial da inflação no Brasil. Explica pra gente como ele é calculado. Existem outros indicadores importantes para ajudar a monitorar os preços aqui no país também? O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado. Ele é calculado pelo IBGE e são os preços diretamente cobrados do consumidor. Você também tem índices que calculam a inflação no atacado, você tem outros índices que calculam a inflação para o consumidor, como o INPC, que é um índice bastante importante para o reajuste de algumas despesas públicas. O IPCA ele se tornou a inflação oficial do Brasil porque é ele que serve de baliza para as decisões de política monetária do Banco Central. A meta de inflação estabelecida pelo Banco Central, ela é estabelecida de acordo com o IPCA, e são as variações do IPCA que vão aí ditando os rumos das decisões de política monetária do BC. A taxa de juros é uma das ferramentas usadas pelo Banco Central na tentativa de conter a inflação. Como é que a gente pode explicar essa relação entre juros e inflação? Quais os possíveis efeitos colaterais do aumento dos juros, justamente para evitar um descontrole dos preços? A relação entre juros e inflação ela é muito simples. Quando a inflação está muito alta, o Banco Central sobe os juros para encarecer o custo do dinheiro. Ele encarece, então, o crédito para as famílias e para as empresas. Se o crédito está mais caro, tanto as famílias quanto as empresas vão consumir menos. As famílias vão consumir menos porque ficou mais caro para financiar um carro ou financiar uma casa, e as empresas também tendem a investir menos, porque esse investimento ficou mais caro. Os juros, então, ele é o preço do dinheiro. Se você quer controlar uma alta de preços, você tem que aumentar o preço do dinheiro para conter a demanda. Fiz falar em efeitos colaterais do aumento dos juros. Quando a política monetária está bem azeitada, ele tem exatamente esse efeito. Ele reduz a demanda e aí ele induz a um crescimento mais fraco do PIB para conter a inflação. Não é que um aumento da taxa de juros traz um efeito colateral indesejável de crescimento menor da demanda. Não é um efeito colateral. É exatamente o efeito esperado, é o remédio amargo. Os juros são um remédio amargo para desaquecer a demanda, para reduzir a inflação. De que forma o quadro atual de instabilidade política, com os recentes embates entre os poderes, afeta a inflação aqui no Brasil? A instabilidade política ela é um dos combustíveis dessa nossa inflação. E isso acontece através do câmbio. É esse o mecanismo de contaminação da instabilidade política até os preços. Eu vou explicar. Conforme o país se torna um país mais instável, onde os investidores têm mais imprevisibilidade, os investidores, particularmente os estrangeiros, eles saem do país. Eles então vendem reais e compram dólar. A relação dólar-real, então, é modificada. O dólar se valoriza. E junto com ele, todos os produtos dentro da nossa economia que são cotados em dólar, e não são poucos. A maioria dos alimentos são commodities cotadas em dólar. O petróleo é uma commodity importantíssima, cotada em dólar. Então, quando o dólar se valoriza, o preço do petróleo em reais, da gasolina em reais, sobe aqui internamente. Então, tudo que a gente chama na economia de tradable, que é negociável dentro do Brasil e fora do Brasil, o produtor ele pode ter a opção de vender a sua soja dentro e fora do Brasil. A Petrobras tem a oportunidade de vender o seu petróleo dentro e fora do Brasil. Então, são produtos de mercados globais. Então, os preços deles variam conforme cotações em dólar. Se o dólar se valoriza, o preço sobe aqui dentro. Portanto, a instabilidade política, como eu já disse, é um motor muito, muito preocupante de combustível da inflação. Agora, Raquel, a gente sabe que a pandemia foi um duro golpe
para a economia em todo o planeta, não foi só aqui no Brasil, claro. E as consequências das restrições impostas pela pandemia também influenciam a inflação ainda? A atual fase de retomada exerce algum tipo de pressão sobre os preços? A pandemia, quando ela começou, ela teve um efeito desinflacionário no mundo todo, porque ela simplesmente acabou com a demanda para uma série de serviços e uma série de bens. De uma hora para outra, ninguém mais ia no restaurante. Então, os preços, principalmente desses serviços, eles ficaram muito defasados, muito pressionados. Num contexto de demanda praticamente nula, é impossível subir preço. A pandemia também desorganizou algumas cadeias produtivas. O exemplo mais veemente que a gente está vendo agora é dos semicondutores. Esses produtos deixaram de ser produzidos, você teve acidentes também em algumas plantas que, em condições normais, teriam sido contornados pelos setores e não foi. Então, parou-se de produzir semicondutores, você não volta de uma hora para outra e agora esses produtos estão fazendo falta em carros, em televisões, em uma série de itens e o preço desses itens está subindo. A fase de retomada, o que ela provoca no Brasil é uma volta dessa demanda pelos bens que eu estava mencionando, pelos serviços mais diversos, pelos restaurantes, né, a comida fora de casa. E esses são setores que estão com os seus custos em alta. Vamos pensar num restaurante. O restaurante ele consome muita energia, o restaurante compra alimentos, todos os produtos que subiram bastante. Então, é absolutamente natural que no momento em que o consumidor volta a frequentar os restaurantes, porque a fase atual da pandemia permite isso, que o dono do restaurante tente corrigir um pouquinho os preços para dar alguma folga, alguma margem de manobra ali na sua margem de lucro. Então, a inflação que já vinha subindo por conta do preço da energia, consequência da crise hídrica, por conta do aumento dos preços dos alimentos, do aumento dos preços das commodities como o petróleo, ela também vai receber esse combustível adicional dos serviços. É por isso que muitos economistas já estão falando em inflação de 9% no final do ano, muito acima da meta do Banco Central. Raquel, obrigada por essa conversa comigo aqui no Item Mais. A gente volta a se encontrar na programação da CNN. Beijo! Depois de 1 ano e meio da pandemia de Covid-19, a economia busca fôlego para impulsionar um movimento de recuperação. Mas o cenário atual aponta um fator adicional para o aumento da inflação: a escassez de produtos. Especialistas apontam que, pela primeira vez em 18 anos, a falta de insumos para a produção é uma das causas da inflação no Brasil. Outra consequência da pandemia é uma crise no transporte marítimo de cargas por conta do fechamento de portos, principalmente na Ásia, por causa da Covid-19 e das suas variantes. Esses problemas afetam o abastecimento de diversos produtos, desde alimentos até componentes para a produção industrial. Quase todos os equipamentos que precisam de placas eletrônicas e chips, carros, celulares, geladeiras, micro-ondas, máquinas de raio-x, empilhadeiras, computadores, e a lista apenas se estende. Para entender como esses problemas recentes na cadeia produtiva contribuem para o aumento da inflação e as preocupações com o futuro da economia brasileira, eu converso nesse segundo bloco com o André Brás, economista e pesquisador do FGV-IBRE. André, bem-vindo, obrigada pela participação por aqui. Olá, Roberto Russo, é um prazer falar contigo. André, essa falta de produtos está afetando o mundo todo por igual? Ou os países emergentes acabam sofrendo mais com essa escassez? Então, a escassez de produtos afeta o mundo inteiro. Nós estamos observando que índices de preços em diferentes países estão em alta. Então, não é só no Brasil que a inflação sobe. Ela sobe também em países desenvolvidos e em países emergentes como o nosso. Em países emergentes, a alta parece ser mais forte, porque ela veio acompanhada de uma desvalorização da moeda, dado o aumento da incerteza. Então, sempre que a incerteza aumenta, mesmo nossa taxa de juros básica, Selic, subindo, há uma fuga de capitais. Eles procuram outros
outros países com maior segurança para investimento. E essa fuga de capitais ou estabiliza a taxa de câmbio no patamar atual ou até provoca novas desvalorizações. Não é à toa que o real vem se mantendo acima de R$ 5, ou melhor, a cotação do dólar, né, vem se mantendo acima de R$ 5 por muitos meses, né? E isso encarece produtos que a gente compra. Quando a gente vai importar vários produtos já acabados, industrializados, sejam máquinas, equipamentos eletrônicos ou até combustíveis, para o Brasil sim importa gasolina, esses bens vêm um pouco mais caros para a gente. E isso acaba alimentando o processo inflacionário aqui, mais do que outras nações. Então, o que vem prevalecendo aqui dentro é uma incerteza muito grande que provoca aí uma desconfiança dos investidores quanto ao futuro do nosso país. E essa insegurança ela acaba provocando desvalorizações cambiais que lançam um desafio maior sobre a inflação. Na economia, tudo parece sofrer um efeito dominó, digamos assim. A falta de matéria-prima para produtos, principalmente de tecnologia, é a principal vilã para esse cenário de custos de produção mais altos? Ou fatores como a crise hídrica e elétrica têm um peso maior? Então, a carência de matéria-prima parece ser global, ela afeta mais o Brasil e países emergentes como o nosso, mas ela não vai durar para sempre. Isso é uma fase que provavelmente vai se recompor até o final do primeiro semestre do ano que vem. Agora, a crise hídrica é um desafio brasileiro. A gente não contava com o agravamento da crise hídrica, né? A gente tem parâmetros aqui que essa crise se compara de 2001, na época do apagão. Então, é muito grave, o nível dos reservatórios só diminui e a consequência disso foi um rápido aumento de preço da energia. A prática das bandeiras tarifárias e bandeiras com reajuste impactaram muito a inflação e vem aumentando o custo da produção industrial e da prestação de serviços também. A indústria automobilística, por exemplo, é muito intensiva no uso da energia e isso pode provocar um aumento de preço dos carros. Da mesma forma, o salão de beleza na esquina dos grandes centros urbanos também vai pagar mais caro por uma energia e isso pode se transformar em aumento do preço da prestação de serviços. E dentro de casa, o consumo familiar também foi duramente afetado aí pelos últimos movimentos. O último reajuste foi a bandeira de escassez, que levou a cada 100 kW consumidos de uma taxa de 9,49 para 14,20. Esse aumento foi de 49% e ele deve trazer um impacto médio acima de 6% nas contas de energia de setembro. Então ainda temos um impacto novo a ser captado e isso ainda nem se transferiu para a economia como um novo desafio. Então, novas pressões inflacionárias por trás dos energéticos. E aí, falando de energéticos, a gente não pode falar só da energia, a gente tem que falar da gasolina, a gente tem que falar do diesel, do gás de cozinha. Todos subiram muito. Só a gasolina e o diesel subiram quase 30% aí nos últimos 12 meses e há risco de novos aumentos em torno dos combustíveis por conta do câmbio e até mesmo pelo comportamento do preço do barril do petróleo, né, no mercado internacional. A crise hídrica também encarece os derivados da cana, tanto o açúcar quanto o etanol. E o etanol, como bom substituto da gasolina, agora acumula alta em 12 meses de 40%, quer dizer, ele subiu mais até do que a gasolina. E o álcool anidro, que é um outro derivado da cana, é misturado à gasolina. A gasolina C, que a gente abastece os carros, tem 27,5% de álcool anidro. Então a gasolina pode até subir de preços, mesmo que a taxa de câmbio ou mesmo o preço do barril do petróleo permaneçam estáveis, porque mais de um quarto do preço da gasolina é do álcool anidro e a cana foi afetada pela seca. Qual o impacto da crise nos portos e dos recentes problemas no setor de logística internacional para a trajetória de aumento da inflação aqui no Brasil? Pois é, a parte dos transportes ela é fundamental para uma economia, principalmente a brasileira, né, que é muito intensiva no transporte rodoviário. A gente depende das frotas aí de caminhões para trazer as mercadorias para os grandes centros urbanos. E há uma queima muito grande aí de diesel, né, por isso. Da mesma forma, o ônibus urbano é o meio de transporte mais popular em todas as cidades do país. Então o diesel ele tem uma importância estratégica gigante para o nosso país. E sempre que há alguma tendência de aumento de preço do diesel, isso provoca, sim, um espalhamento das pressões inflacionárias. Porque se o frete fica mais caro, toda a variedade de produtos que a gente consome nos grandes centros sobe de preço, né? Então, há um contágio muito maior da inflação. A gasolina onera muito o orçamento familiar. Mas eu acho que o diesel, apesar de não aparecer com grande destaque no IPCA, ele é o que tem o efeito mais perverso, porque ele responde pelo transporte público, pelo transporte rodoviário e até pela geração de energia. Algumas termoelétricas queimam diesel também para geração de energia, prática comum nessa situação de crise hídrica. Houve uma expansão da demanda logo depois da pandemia, porque algumas famílias com orçamento um pouco maior, como não podiam ir ao cinema, não podiam viajar ou mesmo sair de carro, acabaram juntando dinheiro, acumulando alguma riqueza. Exatamente porque havia um orçamento disponível para lazer e que não podia ser usado naquele momento.
não é a maioria do povo brasileiro, né? A maioria é classe média baixa e usa boa parte do orçamento familiar para a compra de alimentos. Então, uma parte da população sofreu muito com a carestia de alimentos que começou em 2020 e nos assola até hoje. E é uma parte mais rica da sociedade, a classe média alta, que tem um orçamento maior, não sente tanto o impacto dos alimentos, porque seu custo de vida é mais orientado por serviços, e como os serviços alguns não estavam sendo oferecidos, esse dinheiro foi poupado. Então criou-se um colchão, que logo depois da pandemia, com a flexibilização do comércio, a liberação dos locais, né, para trânsito normal das pessoas, começou a ser gasto. Mas eu diria que hoje a inflação afeta ricos e pobres. Se ano passado ela era muito concentrada em alimentos e, portanto, afetou a população mais carente, esse ano ela está muito mais espalhada. Ela está contemplando o setor serviços, o preço dos bens duráveis, o preço da gasolina, que é um bem de luxo. Só classe média alta bota gasolina no tanque, né, para passear. Então, por conta disso, eu acho que a inflação ficou mais democrática. Ela se espalhou tanto que hoje não há classe social que não perceba a inflação. Ela está afetando o orçamento dos mais humildes, coisa que já vem fazendo há muito tempo, e agora até dos mais ricos, né? E esse espalhamento das pressões inflacionárias é que é perigoso. É por isso que a autoridade monetária está aumentando muito a taxa básica de juros. A Selic começou o ano em 2% ao ano, agora já está 5,25%, e a ideia é que ela feche o ano em torno de 8%, exatamente para conter o avanço da inflação. Esse é um remédio importante. A taxa Selic funciona como um remédio para segurar a inflação, só que é um remédio com efeito colateral forte, porque ela também bate na atividade econômica, né? Sempre que o juro fica mais caro, a orientação é, olha, não pegue dinheiro emprestado agora para expandir a fábrica, para trocar as máquinas ou contratar pessoas, porque a taxa de juros está mais cara. E para as famílias, olha, aquele esforço de poupança que você fizer nessa fase de aumento de juros, você colhe uma recompensa maior, porque os juros estão mais altos, então todo o seu esforço de poupança vai ser mais remunerado, então vale a pena adiar o consumo. Isso tudo freia a demanda, e freando a demanda, a gente freia a geração de empregos, a gente freia a expansão da renda e também o PIB. Então, as revisões de PIB para o ano que vem, que estavam acima de 2, 2,5, agora já estão em torno de 1,5. Exatamente porque o remédio, que é o aumento da Selic, causa um efeito colateral que paralisa a atividade econômica. Mas esse é o mal necessário, porque o que há de maior desafio para o momento é, de fato, conter o avanço da inflação. Conter o avanço da inflação é importante porque ela onera mais o orçamento dos menos favorecidos. O brasileiro menos favorecido não tem acesso ao sistema financeiro. Ele não sabe se proteger da inflação, não tem como. Como a inflação ela corrói o valor do dinheiro no tempo, é necessário preservar o valor da moeda para que o pobre, o brasileiro menos favorecido, consiga ter acesso ao básico para sua subsistência. Então a inflação ela penaliza muito a sociedade, mas principalmente os mais humildes. André, obrigada. Até uma próxima. Bom trabalho para você. Esse foi mais um E Tem Mais. A gente volta a se encontrar amanhã por aqui. Tchau! Com a apresentação de Roberta Russo, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Gravação, edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.